Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 3. O texto profético, o que se pode ler, ouvir e guardar da parte de Deus. Vamos agora conhecer os diferentes modos de ler o texto profético. O objetivo maior da profecia é discernir o significado da história à luz da revelação, proclamando a verdade para o presente por meio da predição dos eventos futuros para demonstrar a onisciência divina por anunciar o fim desde o princípio. Isaías 46, 10. O profeta, portador desta revelação, tinha consciência que falava não somente para os seus dias, como também visando gerações futuras, tal como se expressou o rei Davi dizendo: "E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová?" Segundo Samuel 7:19. A proclamação profética mudava a situação inteira, ainda que esta mudança não fosse de todo conhecida pelo profeta que a proclamava. Elias, por exemplo, enfrentou os 450 profetas de Baal, fazendo descer fogo do céu sobre o holocausto que oferece a Deus, liberando os céus para chover sobre Israel após 3 anos. Elias esperava como resultado de sua atuação por um avivamento que revertesse completamente a idolatria em Israel, contudo foi surpreendido pela notícia que a rainha Jezabel procurava matá-lo. Abatido, frustrado e deprimido, Elias pediu a morte, ao que Deus o confortou e falou ao seu coração que seu ministério não resumia nos seus dias, antes seria levantado outro profeta, Eliseu, que continuaria sua obra. Está em 1 Reis 19:16, reforçando o conceito que Deus é Deus de geração em geração conforme Salmos 90:1. Esta consciência se fundamentava no fato da palavra de Deus ser como uma semente viva e incorruptível conforme lemos em 1 Pedro 1:23. Com o poder de fazer tudo aquilo para qual foi constituída por Deus. É o que está escrito em Isaías 55:11. Esta palavra profética, segundo o apóstolo Pedro, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1:21. Somos gente inserida no espaço e no tempo, e um está em dependência do outro. Assim, um dos aspectos importantes da leitura é compreendermos o tempo e o espaço do texto profético. O tempo é importante porque tivemos um princípio, assim como todo o universo. O espaço porque estamos circunscritos entre os céus e a terra, espaços estes criados por Deus. Gênesis 1:1. O tempo é medido por meio dos luminares. Gênesis 1:14. Cujo ciclo, ao longo da existência humana, permite produzir a narração dos fatos notáveis da vida dos povos. Narração esta conhecido como história. O universo foi concebido em 4 dimensões. Normalmente lidamos bem com 3 destas dimensões: altura, largura e profundidade. Temos dificuldade de nos inserir na 4ª dimensão, aquela que pertence ao tempo. É comum a expressão entre nós: tudo é feito em cima da hora, isto porque não nos preparamos o suficiente para os eventos futuros. Talvez uma das razões para esta atitude é que o futuro está muito de perto associado ao conceito da morte. Se por um lado, cada dia que avança nos coloca mais próximo de nosso objetivo, seja ele qual for, por outro lado, nos aproxima mais da morte.
Assim, temos a tendência de não pensarmos muito no futuro, senão o mínimo necessário. Para Deus o futuro é como o presente, não se distingue do passado, porquanto toda a extensão do tempo está diante dele como um único instante. A palavra de Deus está inserida na dimensão do tempo, porquanto tudo quanto Deus diz que fará, assim será feito, porquanto está escrito, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Isaías 55:11. Assim, a palavra sempre está agindo em direção ao futuro e à eternidade, porquanto está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Esta palavra viva, em sua acepção profética, discerne o significado da história à luz da revelação, por isso a palavra de Deus é uma palavra profética. Quando o profeta prediz o que vai acontecer, ele se insere no presente à luz do futuro, portanto sua palavra muda toda a realidade, visto que o que Deus falou, assim se fará. A palavra de Deus é, portanto, uma semente incorruptível conforme lemos em 1 Pedro 1:23, uma vez proferida, ela vai produzir o fruto a que se propõe. Vamos agora conhecer os vários tipos de linguagem no texto profético. Ainda que seja revelação da parte de Deus, a palavra profética foi escrita em linguagem humana, com todos os recursos que esta linguagem permite, de forma a trazer ao nosso entendimento o significado da intenção divina na sua interação com o homem. O texto profético tem duas características distintas. A primeira característica do texto profético é que ele foi escrito em conformidade com a capacidade do profeta de transmitir a palavra que Deus lhe ministrou. Um exemplo característico desta verdade é o livro de Oséias. Basicamente Oséias escreveu exortando o povo de Israel ao arrependimento, comparando o relacionamento de Deus com Israel como o de um marido traído, que buscava seu povo de volta para si. Esta mensagem refletia a própria história de Oséias, que se casara com uma prostituta, que depois se tornara adúltera até ser vendida como escrava. Oséias foi ao mercado escravo, comprou-a e restituiu-lhe a posição outrora perdida, demonstrando com sua atitude o quanto a amava. Ele transpôs esta mensagem para demonstrar o amor de Deus para com Israel. Outra característica do texto profético é que ele foi escrito por diferentes profetas. Estes profetas falaram sob a direção do Espírito Santo, razão porque os textos concordam entre si. Por causa desta concordância que há entre os textos bíblicos, podemos dizer que a Bíblia interpreta a si mesma. Agora precisamos entender que, por estar escrita em linguagem humana, a profecia sofre todas as limitações deste tipo de linguagem. Assim, uma série de recursos literários é utilizada na narrativa do texto profético para nos fazer compreender a revelação. Um dos principais recursos inserido nos textos proféticos diz respeito ao hiato do tempo. Uma mesma passagem bíblica pode referir-se a um longo tempo historicamente transcorrido. Vamos exemplificar o hiato do tempo em Gênesis 13:15. Ouça o que está escrito em Gênesis 13:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A leitura deste texto nos dá um exemplo do hiato de tempo contido na palavra profética. Em fazendo a primeira leitura casual, que faz apenas perceber o significado primário do texto, podemos perceber que o evento se refere a fatos futuros, o que nos impede de interpretá-lo aos fatos circunscritos no Jardim do Éden, porquanto Deus fizera menção que uma criança haveria de nascer e, até aquela época, a mulher que ouvira a palavra ainda não tivera filho. A leitura deste texto exige que divida-no em 5 partes. Cada uma delas faz referência a um dado evento histórico. Analisemos cada um destes eventos. Observe no slide. Primeiro evento. Está escrito, porém inimizade entre ti. O texto faz referência ao grande dragão, antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse 12:9.
Este personagem estava presente no Jardim do Éden e continua agindo malignamente por toda a história da humanidade até ser preso e lançado ao lago de fogo e enxofre. Portanto, sua história prossegue já por mais de 6.000 anos. Segundo evento. Está escrito: e a mulher. Note que Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher. Mais adiante no texto é dito que esta mulher haveria de ter um descendente que haveria de pisar a cabeça da serpente. Esta mulher é Maria. O texto profético não faz menção ao homem na geração deste filho, mesmo porque ao nascer, Jesus cumpriu a profecia dada pelo profeta Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Este evento se cumpriu entre o ano 5 AC ao primeiro ano da era cristã. Terceiro evento. Está escrito: e entre a tua descendência. Esta é a descendência do maligno. Esta descendência tem agido por toda a história, mais particularmente na dispensação da Igreja. Disse o Senhor: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Mateus 13:38. Quarto evento. Está escrito: e sua descendência. Esta descendência está no singular, faz referência direta ao Senhor Jesus Cristo, porquanto é ele quem pisou a cabeça da serpente ao morrer na cruz. Assim, o cumprimento desta passagem transcorreu por todo o período do ministério terreno do Senhor. Quinto evento. Está escrito: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando uma serpente morde o calcanhar de alguém, o resultado é sua morte. Foi o que aconteceu: Jesus foi preso, julgado, sentenciado e morto na cruz. Ocorre que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, porquanto a morte não pôde reter aquele que é o Senhor da vida, cuja vida fora reta, sem pecado. Assim, a morte e ressurreição de Jesus Cristo consumou a vitória final e cabal sobre o grande dragão, trazendo salvação a todos os homens que crerem na obra do Senhor na cruz. Assim, este evento apresentado em GN 13:15 considera fatos que se deram, no mínimo, uns 4.000 anos depois e retratou o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, período este que se transcorreu em aproximadamente 33 anos. No próximo vídeo vamos continuar examinando os diferentes tipos de linguagem no texto profético. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45:17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.